Aquilo que negamos nos submete. Aquilo que aceitamos nos transforma. Carl Jung. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem habitar nossos pensamentos, mesmo quando estão distantes? Já sentiu aquela sensação de que alguém deixou um vazio que nada mais parece preencher? O que faz certas presenças se tornarem tão significativas a ponto de sua ausência criar uma dor que ao mesmo tempo nos desperta? Neste vídeo, você compreenderá os mecanismos profundos da psique que fazem alguém sentir sua falta de maneira genuína e transformadora. Você descobrirá como o processo de individuação de Jung explica a verdadeira atração entre dois seres. Você aprenderá por que tentar manipular a saudade do outro é uma armadilha que afasta você de seu verdadeiro potencial de presença. A transformação que proponho é simples e profunda. Não mais buscar técnicas para fazer falta, mas tornar-se uma presença tão autêntica que sua ausência se torna um portal para o autoconhecimento do outro. Há um segredo ancestral escondido nos escritos de Jung sobre a relação entre presença e ausência. Um paradoxo que poucos compreendem e que revela como a verdadeira conexão acontece não na dependência, mas na liberdade plena. Quando você se torna quem realmente é, sua presença e sua ausência se tornam igualmente poderosas. Siga até o tópico sobre o despertar do único, onde revelarei a chave oculta para uma presença que não se apaga, mesmo na distância. Vamos começar. Nas profundezas do apego. A sombra que nos prende à sombra sempre se manifesta primeiro. Ela surge naquela ansiedade de checar o celular a cada minuto, na angústia quando a mensagem não chega, no vazio que sentimos quando o outro se distancia. Jung nos ensina que toda fixação revela não apenas o que desejamos, mas principalmente o que tememos olhar dentro de nós mesmos. Imagine alguém que verifica compulsivamente se a pessoa amada visualizou sua mensagem. A cada notificação que não chega, uma onda de insegurança o invade. Ele cria elaboradas teorias sobre o porquê do silêncio. Talvez esteja com outra pessoa. Talvez tenha perdido o interesse. Talvez nunca tenha realmente se importado. E enquanto essas histórias se desenrolam em sua mente, algo muito mais profundo permanece oculto. Não é sobre a mensagem não respondida. É sobre um medo ancestral de abandono que habita suas profundezas. Você já sentiu esse apego sufocante por alguém? O apego desesperado é a manifestação da nossa sombra nos relacionamentos. Quando projetamos no outro a responsabilidade por nossa completude, por nossa felicidade, por nosso senso de valor. Imagine alguém que só consegue se sentir bem quando está na presença da pessoa amada. Na ausência, surge um vazio insuportável, uma sensação de incompletude tão intensa que nada mais parece fazer sentido. Este não é um amor maduro, mas uma dependência enraizada em feridas antigas. Este indivíduo carrega em si uma criança interior abandonada, que agora busca desesperadamente no outro a segurança que não consegue encontrar em si mesmo. A verdadeira saudade só nasce quando há liberdade. É aqui que encontramos o primeiro paradoxo junguiano. Quanto mais desesperadamente tentamos fazer o outro sentir nossa falta, menos ele sentirá. A ansiedade pelo reconhecimento do outro é percebida inconscientemente como uma energia que suga, não como uma que nutre. Pense nisto. Quando alguém parece precisar desesperadamente de você, o que sente? Muitas vezes, um peso, uma responsabilidade, uma pressão. O oposto da saudade genuína. A verdade é que a sombra do apego não permite que a verdadeira conexão floresça. É como uma planta que morre por excesso de água. O cuidado excessivo a sufoca. E o caminho para transformar este padrão começa justamente pelo reconhecimento desta sombra. Não é abandonando o outro que nos libertamos, mas reconhecendo o abandono que tememos dentro de nós mesmos. Além das máscaras, o ser autêntico que todos buscam. O segundo elemento que nos impede de criar uma presença significativa é a persona, o conceito junguiano que descreve a máscara social que usamos para agradar aos outros.
Jung nos lembra que desenvolvemos personas adaptativas desde a infância. Aprendemos quais comportamentos nos trazem aprovação e quais nos causam rejeição. Imagine alguém que cresceu acreditando que só seria amado se fosse perfeito em tudo. Agora, nos relacionamentos, ele está constantemente tentando provar seu valor. Está sempre disponível, nunca diz não, esconde suas vulnerabilidades, mostra apenas o que acredita ser admirável. E então se pergunta por que ninguém parece sentir sua falta de verdade. Quando você se apresenta ao mundo através de uma máscara, mesmo que belíssima e impecável, é esta máscara que as pessoas conhecem, não você. E como sentir falta de alguém que nunca realmente conhecemos? O paradoxo aqui é cristalino. Quanto mais você esconde suas imperfeições, menos o outro se conecta com sua essência. E é apenas a essência que deixa saudade. Você já se pegou agindo de forma calculada para impressionar alguém? A persona adaptativa é como um perfume artificial e excessivo. No início, pode atrair atenção. Com o tempo, torna-se apenas cansativo. Quando você mostra apenas o que acredita ser admirável, impede o outro de admirar quem você realmente é. Imagine uma mulher que está sempre sorrindo, sempre agradável, sempre concordando. Ela teme mostrar sua força, sua raiva, suas opiniões divergentes. Acredita que para ser amada precisa ser fácil, confortável, não desafiadora. O homem que ela deseja não sente verdadeiramente sua falta quando ela se afasta. Sente apenas a ausência de uma conveniência, não de uma presença marcante. Este é o segundo paradoxo. A autenticidade que tememos mostrar é exatamente o que cria uma presença inesquecível. Suas arestas, suas particularidades, até mesmo suas dificuldades são o que te tornam único e insubstituível. Jung chamaria isto de caminho para a individuação, o processo de tornar-se plenamente si mesmo, integrando os aspectos sombrios e luminosos em uma totalidade coerente. E quando você se move nessa direção, algo mágico acontece. Sua presença se torna um convite à autenticidade, um espaço onde o outro pode ser real, sem máscaras. E isso, mais que qualquer técnica, cria o tipo de conexão que faz sentir falta. O abraço interior. Quando masculino e feminino se encontram para Jung, cada pessoa carrega dentro de si os princípios masculino e feminino. Nos homens, o lado feminino interno, a anima, permanece muitas vezes inconsciente, projetado nas mulheres que ele encontra. Nas mulheres, o lado masculino interno, o animus, frequentemente busca expressão através dos homens que ela atrai. Este desequilíbrio interno cria uma busca externa por completude que está destinada ao fracasso. Imagine um homem que nunca desenvolveu sua sensibilidade, sua capacidade de conexão emocional e receptividade, qualidades associadas à anima. Ele se sente atraído por mulheres extremamente emocionais e intuitivas, esperando que elas preencham este vazio em si mesmo. Quando está com uma mulher assim, sente-se temporariamente completo. Quando ela se afasta, sente um vazio devastador. Mas o que ele realmente sente falta não é dela, mas da parte dele mesmo que ela desperta. Da mesma forma, uma mulher que não desenvolveu seu ânimos, a assertividade, a capacidade de estabelecer limites, a independência, pode projetar estas qualidades no homem e se tornar dependente dele para se sentir completa. Você já se sentiu completo na presença de alguém, apenas para se sentir vazio quando a pessoa se afasta? Aquilo que buscamos desesperadamente no outro é o que não reconhecemos em nós mesmos. Este é o terceiro paradoxo. Quanto mais integramos nosso masculino e feminino interno, menos dependemos do outro para nos completar, e mais autêntica se torna nossa conexão. Imagine um homem que cultivou sua sensibilidade sem medo, que se permite chorar, que se conecta com suas emoções, que valoriza a intuição tanto quanto a lógica. Quando ele encontra uma mulher, não está buscando nela o que falta em si mesmo. Está oferecendo uma presença completa e recebendo outra presença completa. Quando este homem está ausente, a mulher não sente falta dele por dependência, mas por admiração genuína à sua totalidade.
Da mesma forma, uma mulher que honra seu ânimos interno, que cultiva sua força e independência, não se agarra a um homem por medo de ficar só. Escolhe a conexão por desejo, não por necessidade. O abraço interior entre Anima e Animus cria um ser humano completo, capaz de conexões verdadeiras, e apenas conexões verdadeiras deixam saudades reais. O vazio que chama, sussurros da alma na ausência. Jung nos ensina que o silêncio e o vazio são espaços sagrados onde a alma pode finalmente falar. Na cultura do ruído constante e da conexão perpétua, perdemos esta sabedoria. Quando estamos sempre presentes, sempre disponíveis, sempre preenchendo todos os espaços com nossa presença, não permitimos que o mistério da ausência faça seu trabalho. Imagine um relacionamento onde não há espaço para respirar, onde cada momento livre é preenchido com mensagens, ligações, encontros, onde a ausência é tratada como uma ameaça, nunca como uma oportunidade. Neste cenário, a saudade genuína nunca tem chance de florescer. Pois a saudade não nasce da dependência, mas do respeito ao espaço onde o outro pode sentir os efeitos de nossa presença sem nossa interferência constante. O vazio também fala, e às vezes diz coisas que nossa presença nunca poderia dizer. Você já notou como algumas pessoas parecem preencher todo o ar da sala, não deixando espaço para que sintamos sua falta quando se vão? Este é o quarto paradoxo. Quanto mais espaço você dá, mais sua presença se faz sentir mesmo na ausência. Imagine uma mulher que entende o poder do vazio. Ela está plenamente presente quando está com alguém, oferecendo atenção genuína e conexão verdadeira. Mas também honra os momentos de separação, vendo-os não como ameaças, mas como parte natural do ritmo da conexão humana. Ela não enche o silêncio com ruídos desnecessários. Não tenta controlar a percepção do outro com estratégias de fazer falta. Ela simplesmente vive sua vida com plenitude e permite que o outro faça o mesmo. Quando ela se afasta, deixa atrás de si um vazio eloquente, um espaço onde o outro pode sentir o impacto que sua presença autêntica causou, sem a distração de sua presença física constante. Jung diria que este é o espaço onde o inconsciente pode trabalhar, onde as sementes plantadas durante o encontro podem germinar na psique do outro sem interferência consciente. É no vazio que a verdadeira saudade nasce. Não aquela carência neurótica que surge do medo do abandono, mas aquela apreciação profunda que surge do reconhecimento do valor único de um ser. A ausência, quando vivida conscientemente, se torna não uma falta dolorosa, mas um chamado da alma para mais encontros significativos. Metamorfose do vazio. Como a ausência esculpe a presença. A transformação pela ausência é um dos conceitos mais profundos na psicologia junguiana, embora raramente discutido nestes termos. Jung nos ensina que a psique busca constantemente o equilíbrio através do princípio da enantiodromia, a tendência de qualquer força, quando levada ao extremo, transformar-se em seu oposto. Assim, a presença constante perde seu poder de impacto, enquanto a ausência consciente intensifica o significado da presença. Imagine um homem que está sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre preenchendo cada momento com sua presença. Com o tempo, esta constância torna-se apenas o pano de fundo, algo esperado, não mais notado ou apreciado em sua totalidade. Por outro lado, imagine alguém que aparece em sua vida como uma presença plena, focada, significativa, e então se retira para viver sua própria jornada. Este movimento cria uma dança de presença e ausência que mantém a relação vibrante e consciente. Você já percebeu como as pessoas que mais admiramos são frequentemente aquelas que têm uma vida própria rica e significativa? A verdadeira presença não se mede pela constância, mas pelo impacto. Este é o quinto paradoxo. A ausência não diminui a conexão verdadeira, mas a aprofunda através da transformação do vazio em significado. Imagine uma mulher que vive uma vida plena, com propósito e significado. Quando está com alguém, está verdadeiramente presente.
Quando está ausente, está igualmente presente em sua própria vida. Ela não vive esperando mensagens ou validação externa. Quando ela se afasta, não deixa um vazio desesperador, mas um espaço de possibilidades. Um convite para que o outro também explore sua própria totalidade. Esta é a metamorfose do vazio. Quando a ausência não é abandono, mas um ato de confiança na solidez da conexão. Uma afirmação de que o vínculo real não depende de proximidade constante, mas de ressonância de almas. Jung chamaria isto de relação entre seres individuados, aqueles que fizeram a jornada para sua própria totalidade e, portanto, não buscam no outro partes perdidas de si mesmos, mas uma conexão entre totalidades. Neste tipo de relação, a saudade não é uma carência dolorosa, mas uma apreciação da singularidade do outro. Uma celebração do impacto que sua existência única tem em nossa vida. E esta é a saudade que todos secretamente desejamos despertar, não aquela que prende, mas aquela que liberta. A dança das distâncias, transformando o espaço em significado. Jung nos ensina que os opostos sempre buscam integração, proximidade e distância, presença e ausência. Estas polaridades não são inimigas, mas parceiras numa dança cósmica. A alquimia da distância emocional está em transformar o espaço entre dois seres não em um vazio doloroso, mas em um campo fértil onde a conexão pode crescer de forma mais profunda e consciente. Imagine um casal que entende esta dança. Eles não estão constantemente juntos por medo da separação, nem constantemente separados por medo da intimidade. Movem-se num ritmo natural de aproximação e afastamento, como a respiração da própria vida. Quando estão juntos, estão realmente juntos, presentes, atentos, conectados. Quando estão separados, honram este espaço como parte essencial do relacionamento, não como uma falha ou ameaça. Você já notou como algumas das melhores conversas acontecem depois de um período de silêncio? A distância não é o oposto da conexão, mas parte de sua pulsação natural. Este é o sexto paradoxo. A distância consciente não afasta, mas cria o espaço necessário para que a verdadeira intimidade floresça. Imagine um homem que entende que estar constantemente disponível não é sinal de amor, mas muitas vezes de insegurança. Ele oferece sua presença como um presente, não como uma necessidade. E quando está ausente, está realmente vivendo, não apenas esperando o próximo encontro. Esta atitude transforma o significado da distância. Em vez de ser temida, ela se torna um campo de possibilidades, um espaço onde ambos podem respirar, refletir e crescer individualmente, para depois trazerem estes novos aspectos de si mesmos para a relação. Jung falaria desta dança como parte do processo de individuação relacional, quando dois seres em processo de autodescoberta se encontram e se separam num ritmo que honra tanto a união quanto a autonomia. A alquimia da distância está em transformar o medo da separação em celebração da liberdade, a ansiedade da ausência em apreciação do espaço, o vazio aparente em plenitude oculta. Quando você domina esta alquimia, não precisa mais de técnicas para fazer falta. Sua própria maneira de honrar a dança das distâncias cria naturalmente um espaço, onde o outro sente sua ausência não como um abandono, mas como um convite para sentir mais profundamente o significado de sua presença. O viajante interno, quando partir, é o caminho para voltar. Jung falava frequentemente sobre a jornada do herói, o arquétipo do viajante que deixa o conforto do conhecido para aventurar-se no desconhecido, enfrentando desafios e retornando transformado. Este arquétipo do errante, do viajante, vive dentro de cada um de nós. É aquela parte que anseia por exploração, crescimento e liberdade. E quando a reprimimos em nome da segurança ou da estabilidade, ela se rebela através de inquietação, tédio ou até mesmo sabotagem de relacionamentos. Imagine alguém que nunca se permite explorar seus próprios territórios internos, que sempre está focado no outro, adaptando-se, moldando-se,
sem nunca realmente embarcar em sua própria jornada de autodescoberta. Este indivíduo pode estar fisicamente presente em um relacionamento, mas sua essência está ausente. E o paradoxo é que esta ausência interna cria uma presença que não deixa saudades significativas. Por outro lado, imagine alguém que honra seu viajante interno, que busca constantemente seu próprio crescimento, que explora novos territórios em si mesmo, que enfrenta suas sombras e descobre novos potenciais. Aqueles que nunca partem, nunca realmente chegam. Este é o sétimo paradoxo. Quanto mais você honra sua jornada interna, mais significativos se tornam seus encontros externos. Você já notou como as pessoas que mais nos marcam são frequentemente aquelas que têm uma rica vida interior? Uma relação profunda consigo mesmas? Imagine uma mulher que não tem medo de explorar suas próprias profundezas. Ela mergulha em suas paixões, enfrenta seus medos, questiona suas crenças limitantes. Ela está constantemente descobrindo novas facetas de si mesma. Quando esta mulher se relaciona com alguém, traz para o encontro toda a riqueza de seu mundo interior. E quando está ausente, o outro não sente apenas a falta de sua presença física, mas da porta que ela abriu para dimensões inexploradas da experiência humana. Jung chamaria isto de processo de individuação, a jornada de integrar todas as partes de si mesmo em uma totalidade coerente e autêntica. E quanto mais alguém avança nesta jornada, mais magnética se torna sua presença e mais significativa sua ausência. O arquétipo do viajante nos ensina que precisamos constantemente partir das nossas zonas de conforto, dos nossos padrões limitantes, das nossas identidades cristalizadas, para realmente retornarmos como presenças plenas e significativas na vida dos outros. Quando honramos este arquétipo em nós mesmos, não precisamos de técnicas artificiais para fazer falta. Nossa própria jornada interna cria uma presença tão rica e multifacetada que nossa ausência se torna um convite para que o outro também explore suas próprias profundezas. Encontros invisíveis. Os fios do destino nos relacionamentos. Jung introduziu ao mundo ocidental o conceito de sincronicidade, eventos aparentemente coincidentes que, na verdade, estão conectados por um significado, não por uma relação causal. Nos relacionamentos, estas sincronicidades aparecem como os fios invisíveis que parecem nos conectar a certas pessoas de maneiras que transcendem o puramente racional. Você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém? Aquela sensação de que vocês se conhecem há muito mais tempo do que realmente se conhecem. Ou talvez tenha experimentado pensar em alguém apenas para receber uma mensagem dela momentos depois. Estas sincronicidades revelam uma dimensão mais profunda das nossas conexões, o que Jung chamaria de inconsciente coletivo, aquele campo compartilhado onde nossas psiques individuais se encontram em um nível mais profundo. Imagine alguém que está puramente focado no nível superficial dos relacionamentos, nas técnicas, nas estratégias, nas manipulações para fazer o outro sentir sua falta. Esta pessoa está operando apenas no nível da persona, ignorando as correntes mais profundas que verdadeiramente nos conectam. Os encontros mais significativos acontecem no invisível. Este é o oitavo paradoxo. Quanto mais você reconhece e honra as dimensões invisíveis da conexão humana, menos precisa manipular suas manifestações visíveis. Imagine um homem que está atento, não apenas ao que é dito e feito em um relacionamento, mas também aos padrões significativos, aos sonhos, às intuições, às coincidências que parecem conectá-lo a alguém especial. Este homem não vê os relacionamentos apenas como interações sociais ou trocas emocionais, mas como campos de significado onde algo maior pode se revelar. Ele está atento aos símbolos, aos padrões repetitivos, aos momentos de sincronia que parecem querer comunicar algo importante. Quando este homem está ausente da vida de alguém, sua ausência carrega uma qualidade diferente. Não é apenas a falta de uma pessoa física, mas a ausência daquela janela para o mistério que ele representa. Jung diria que as conexões mais profundas entre as pessoas ocorrem no nível arquetípico, onde não somos apenas indivíduos,
mas representantes de padrões universais de experiência humana. E quando nos relacionamos a partir deste nível de consciência, não precisamos de técnicas para fazer falta. Nossa própria presença se torna um portal para o significado, e nossa ausência, um convite para que o outro continue explorando esse significado dentro de si mesmo. As sincronicidades nos ensinam que estamos conectados de maneiras que transcendem o espaço e o tempo físicos. E quando honramos esta verdade, nossa presença e nossa ausência se tornam igualmente poderosas, ambas carregando o potencial de despertar o outro para o mistério que somos. Reflexos da alma coletiva. Como os outros nos revelam, Jung nos ensinou que muito do que vemos nos outros são projeções de aspectos não reconhecidos de nós mesmos. Quando somos fortemente atraídos ou repelidos por alguém, frequentemente estamos reagindo a partes nossas que ainda não integramos conscientemente. Este fenômeno cria um tipo de espelho entre os seres humanos, onde cada um reflete para o outro tanto potenciais quanto sombras. Imagine alguém que constantemente busca validação e atenção nos relacionamentos. Esta pessoa não percebe que o que realmente busca no outro é um reflexo de seu próprio valor que ainda não consegue reconhecer internamente. Quando este indivíduo tenta desesperadamente fazer o outro sentir sua falta, está, na verdade, tentando provar para si mesmo que é valioso, que merece ser lembrado, que sua existência importa. Você já notou como muitas vezes sentimos mais falta de pessoas que nos refletem aspectos de nós mesmos que admiramos, mas ainda não integramos plenamente? Aqueles que mais nos marcam são os que nos mostram quem podemos ser. Este é o nono paradoxo. Quanto mais você compreende as projeções nos relacionamentos, menos precisa de confirmação externa de seu valor. Imagine uma mulher que compreende o mecanismo das projeções. Ela percebe que quando sente uma admiração intensa por alguém, frequentemente está reconhecendo qualidades que já existem nela mesma, ainda que em potencial. Em vez de se tornar dependente das pessoas que admira, ela usa esses encontros como oportunidades para desenvolver essas mesmas qualidades em si. E quando sente uma aversão inexplicável por alguém, investiga o que isso pode revelar sobre suas próprias sombras não reconhecidas. Esta mulher não busca fazer falta como forma de validação. Ela entende que a verdadeira conexão ocorre quando dois seres humanos se ajudam mutuamente a reconhecer e integrar suas totalidades. Jung chamaria isto de processo de integração da sombra. Reconhecer e aceitar os aspectos de nós mesmos que projetamos nos outros, tanto os admiráveis quanto os temidos. Quando realizamos este trabalho interno, nossa presença na vida dos outros se torna um espelho mais claro, refletindo não apenas o que eles querem ver, mas o que precisam ver para seu próprio crescimento. E é este tipo de presença que deixa uma marca indelével. Não aquela que manipula para ser lembrada, mas aquela que ilumina aspectos do outro que estavam ocultos, mesmo para ele mesmo. A espiral do autoconhecimento, descendo ao centro de si. Para Jung, o autoconhecimento não é um processo linear, mas uma jornada em espiral que nos leva cada vez mais profundamente ao centro de nós mesmos. A cada volta da espiral, revisitamos aspectos já conhecidos, mas os vemos de níveis mais profundos de compreensão. E a cada descida, nos aproximamos mais do que Jung chamou de self, o núcleo organizador da psique, que transcende e inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. Imagine alguém que nunca embarcou seriamente nesta jornada interna. Esta pessoa vive na superfície de si mesma, conhecendo apenas seus aspectos mais óbvios e aceitáveis socialmente. Seus relacionamentos, consequentemente, também permanecem na superfície. Quando esta pessoa está ausente, deixa apenas uma lacuna superficial, a falta de uma função social, de um papel, de uma conveniência. Não deixa a saudade profunda que surge quando alguém nos tocou em níveis mais essenciais do ser. Por outro lado, imagine alguém que vive em constante processo de autodescoberta, que não tem medo de olhar para suas sombras, de questionar seus padrões, de explorar suas contradições internas. Quanto mais fundo você mergulha em si mesmo,
mais significativa se torna sua presença no mundo. Este é o 10º paradoxo. O verdadeiro autoconhecimento não nos torna mais egocêntricos, mas mais capazes de conexões autênticas. Você já notou como as pessoas que parecem ter uma relação profunda consigo mesmas frequentemente têm uma qualidade de presença diferenciada? Imagine um homem que se dedicou seriamente ao trabalho interno de autoconhecimento. Ele meditou, fez terapia, manteve diários de sonhos, explorou suas reações, questionou seus condicionamentos. Quando este homem se relaciona, traz para o encontro uma qualidade de presença que vem da familiaridade com suas próprias profundezas. Ele não está tentando preencher vazios, compensar inseguranças ou obter validação. Está simplesmente presente, a partir de um centro de gravidade interno estável. Quando ele está ausente, o que fica é a marca desta presença autêntica. Não a carência de algo que nos completava, mas a saudade de um encontro que nos revelou mais sobre nós mesmos. Jung diria que este é o efeito transformador do contato com alguém que está em processo de individuação. Aquela jornada de tornar-se cada vez mais plenamente si mesmo, integrando consciente e inconsciente numa totalidade coerente. A espiral do autoconhecimento nos ensina que quanto mais profundamente nos conhecemos, menos precisamos que outros preencham nossos vazios ou definam nosso valor. E, paradoxalmente, isso nos torna presenças muito mais significativas na vida dos outros. O despertar do único, a coragem de ser indivisível. A palavra indivíduo vem do latim individuus, que significa indivisível. Para Jung, o processo de individuação é justamente o caminho de tornar-se um ser indivisível, integrado em sua totalidade, não fragmentado por contradições internas não reconhecidas. Este processo requer a coragem de ser único, de seguir seu próprio caminho, mesmo quando este diverge das expectativas sociais ou dos padrões estabelecidos. Imagine alguém que vive sempre tentando se encaixar, sempre seguindo o que os outros esperam, sempre temendo a rejeição que poderia vir de sua verdadeira singularidade. Esta pessoa pode ter muitos relacionamentos, mas poucos que realmente a conheçam em sua essência única. Quando está ausente, não deixa uma marca distintiva, pois nunca se permitiu ser verdadeiramente distinta. Por outro lado, imagine alguém que teve a coragem de seguir seu caminho singular, que cultivou seus dons únicos, que honrou suas diferenças, que não temeu destacar-se da massa quando isso era necessário para sua integridade. Apenas aqueles que têm a coragem de ser únicos deixam marcas indeléveis. Este é o 11º paradoxo. Quanto mais você se permite ser singularmente quem é, mais universal se torna seu impacto. Você já notou como as pessoas que mais admiramos e lembramos são frequentemente aquelas que tiveram a coragem de ser autenticamente únicas? Imagine uma mulher que não teme sua própria singularidade. Ela cultiva seus talentos únicos, honra suas perspectivas distintas, vive de acordo com seus próprios valores, mesmo quando estes não são os mais populares. Ela não está tentando ser diferente para se destacar. Está simplesmente sendo fiel à sua própria natureza, seguindo o que Jung chamaria de sua vocação interna, aquele chamado da psique que nos guia para nosso desenvolvimento mais pleno e singular. Quando esta mulher se relaciona com alguém, oferece o presente de sua autenticidade única. E quando está ausente, deixa um vazio que ninguém mais pode preencher, justamente porque sua presença era insubstituivelmente singular. O despertar do único é talvez o aspecto mais poderoso da jornada junguiana. É quando deixamos de ser apenas um produto de nossos condicionamentos sociais e culturais e nos tornamos expressões singulares do potencial humano. E quando alcançamos este nível de autenticidade, não precisamos mais de estratégias para sermos lembrados. Nossa própria singularidade nos torna inesquecíveis. A união dos opostos, consciente e inconsciente em harmonia. Para Jung, o objetivo último do desenvolvimento humano é a integração dos opostos, especialmente a reconciliação entre o consciente e o inconsciente, criando o que ele chamou de personalidade unificada. Esta integração
não é a eliminação das polaridades, mas sua harmonização em uma totalidade dinâmica, que abraça tanto a luz quanto a sombra, tanto a razão quanto a intuição, tanto a estrutura quanto o fluxo. Imagine alguém dividido internamente. Na superfície, apresenta-se como racional, controlado e estruturado. Mas internamente, carrega impulsos, desejos e emoções não reconhecidos que ocasionalmente irrompem em comportamentos contraditórios ou autodestrutivos. Nos relacionamentos, esta divisão interna se manifesta como inconsistência. Ora extremamente presente, ora completamente ausente. Ora íntimo, ora distante. Esta pessoa deixa os outros confusos, nunca seguros de com qual versão estão se relacionando. A saudade que inspira é caótica e ansiosa, não aquela apreciação profunda que surge do contato com um ser integrado. Por outro lado, imagine alguém que trabalhou conscientemente para integrar seus opostos internos, que não nega sua sombra, mas a reconhece e a incorpora conscientemente, que honra tanto sua racionalidade quanto sua intuição, que aceita tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. Quando os opostos se harmonizam dentro de nós, nossa presença se torna um portal para a totalidade. Este é o 12º paradoxo. Quanto mais você abraça seus próprios opostos internos, mais consistente e confiável se torna sua presença externa. Você já conheceu alguém que parece igualmente confortável com sua força e sua vulnerabilidade? Com sua racionalidade e sua emoção? Com sua independência e sua capacidade de conexão? Imagine um homem que integrou conscientemente seus opostos internos. Ele não precisa provar sua força, negando sua sensibilidade, nem sua independência, evitando a intimidade. Ele habita o espaço paradoxal onde os opostos coexistem em tensão criativa. Quando este homem se relaciona, oferece uma presença completa, que não exige que o outro negue partes de si mesmo para se encaixar. E quando está ausente, o que fica é a lembrança de um encontro com a totalidade, não com uma versão fragmentada e parcial do humano. Jung chamaria isto de realização do self, quando os aspectos conscientes e inconscientes da psique trabalham em harmonia, criando uma personalidade integrada que pode mover-se fluidamente entre diferentes modos de ser sem perder sua coerência essencial. Esta integração dos opostos cria uma presença que naturalmente deixa marcas profundas, não porque tenta fazer-se inesquecível, mas porque oferece um vislumbre da totalidade que todos secretamente ansiamos. A presença luminosa, quando fazer falta ilumina o caminho. Chegamos agora ao ponto onde o círculo se fecha e o paradoxo central se revela em sua plenitude. A verdadeira arte de fazer falta não está em técnicas de manipulação psicológica, mas em tornar-se uma presença tão autêntica, integrada e significativa que sua ausência naturalmente evoca não apenas saudade, mas transformação. Jung nos ensinou que os relacionamentos mais significativos são aqueles que nos ajudam em nosso processo de individuação, o caminho de tornarmos-nos quem realmente somos. E talvez a medida real de uma conexão não seja o quanto sentimos falta de alguém, mas o quanto sua ausência nos revela sobre nós mesmos. Imagine alguém que entrou em sua vida não para preencher um vazio, mas para iluminar um caminho, não para completar você, mas para espelhar sua própria completude potencial, não para criar dependência, mas para inspirar crescimento. Quando esta pessoa está ausente, o que fica não é apenas a dor da separação, mas a luz que ela acendeu em seu próprio ser, uma luz que continua a guiá-lo, mesmo na ausência de sua fonte original. Verdadeiramente indispensável é aquele que nos ensina a dispensar sua presença. Este é o paradoxo final e mais profundo. A conexão mais significativa não é aquela que nos faz dependentes da presença do outro, mas aquela que nos ajuda a encontrar em nós mesmos o que inicialmente buscávamos no outro. Você já conheceu alguém cuja presença parecia iluminar todo o seu ser e cuja ausência, embora dolorosa, deixou você mais consciente de sua própria luz interior? Imagine uma presença que não domina,
mas ilumina, que não preenche vazios, mas revela tesouros ocultos, que não cria dependência, mas inspira liberdade. Esta é a presença luminosa que Jung descreveria como aquela que desperta o self no outro, aquele núcleo de totalidade que já existe dentro de cada um de nós, esperando ser reconhecido e vivido. E agora, podemos finalmente fechar o loop que abrimos no início. O segredo ancestral escondido nos escritos de Jung sobre a relação entre presença e ausência. O paradoxo que revela como a verdadeira conexão acontece não na dependência, mas na liberdade plena. Quando você se torna plenamente si mesmo, integrando sua sombra, honrando sua singularidade, abraçando seus opostos internos, seguindo seu próprio caminho de individuação, sua presença se torna um convite para que o outro também encontre sua própria totalidade. E sua ausência, longe de criar um vazio desesperador, se torna um espaço sagrado onde o outro pode descobrir que muito do que buscava em você já existia dentro dele mesmo, esperando ser reconhecido. Esta é a verdadeira arte de fazer falta. Não manipular para ser lembrado, mas viver tão autenticamente que sua presença deixa sementes de consciência que continuam a florescer mesmo em sua ausência.